Muita gente acha que treino caseiro não resolve. Treino caseiro, às vezes, as pessoas falam assim, não, pode até ser para poder queimar uma caloria, fazer alguma atividade, mas não serve para ficar grande. Então, sobre isso que eu quero discutir, porque sempre que alguém comenta isso, quem me conhece me usa como exemplo. Eu treino em casa há mais ou menos uns 15 anos e eu, particularmente, modéstia à parte, sou maior e mais forte do que a média que as pessoas que eu convivo, que estão no meu círculo aí de amizade, de trabalho, enfim, nos ambientes que eu frequento. E isso mostra então que sim, é possível ter algum resultado com treino caseiro. Talvez eu não vou ser o cara maior, mais forte, mais definido aí das redes sociais. Porque hoje as redes sociais têm muita inflação do shape, né? A pessoa vai e às vezes está lá hormonizando, está lá fazendo Photoshop, está lá mexendo com artifícios de iluminação para poder colocar um shape inalcançável ali nas redes sociais e ter mais engajamento com aquilo. Mas na vida real, com as médias das pessoas que eu convivo, no trabalho, nos locais que eu frequento, na igreja, ou na rua, enfim, todo lugar que a gente vê que eu vou, e eu tenho um shape que, na média das pessoas, eu, modéstia à parte, sou maior e mais forte, mesmo treinando em casa. Então, sim, treinando em casa é possível ter resultado. Então, nesse vídeo eu quero te falar os benefícios de treinar em casa, que eu não conhecia, que eu descobri ao longo dessa jornada, e alguns princípios básicos de como que a gente pode treinar em casa e mesmo assim ter resultado. Então, basicamente, eu comecei a treinar em casa porque lá no início, né, quando eu era muito viciado em academia, me estressava o fato da academia, a minha academia que eu frequentava lá, na época, né, não tinha esse negócio da academia funcionar 24 horas por dia ou funcionar até tarde, sábado, domingo, feriado. Na época que eu treinava, que eu comecei a treinar lá em 2005, não era isso não. Pelo menos nas academias de bairro, o comum era funcionar de segunda a sexta, de 6 às 22, e no sábado na parte da manhã. A maioria das academias que eu conhecia naquela época que eu treinava, hoje eu já imagino que seja diferente, funcionava nesse horário. E aí, aquilo ali me irritava um pouquinho no sentido de sábado nem sempre eu queria treinar de manhã, às vezes eu queria treinar de tarde, não podia, eu tinha que acordar e já sair correndo para treinar. Naquela época eu também não acordava cedo, né? Era jovem. Enfim. E às vezes eu queria treinar no domingo, não podia, porque às vezes eu perdi treino durante a semana, queria repor no domingo e não podia. Lembrando que naquela época eu era bitolado, muito bitolado com o treino. E, além disso, feriado. Tinha feriado, a academia fechava. Aí, o feriado, por exemplo, eu não ia fazer nada no feriado, não ia viajar, não ia nada. Queria treinar, não podia, a academia estava fechada. E também, depois, quando eu comecei a acordar cedo, a vida começou a ficar um pouquinho, né, mais conturbada, etc. Eu queria treinar mais cedo, não podia, tinha que esperar a academia abrir. E às vezes, para esperar a academia abrir, não dava tempo. Porque às vezes eu tinha um compromisso cedo, 7 horas da manhã, por exemplo, 7h30. 8 horas, não dava tempo da academia abrir. Eu treinar e depois ir tomar banho, arrumar para sair. Ou a academia também falava, tinha um outro problema, a academia falava que abria 6 horas, mas não era 6 horas. A pessoa que abria a academia, na maioria das vezes atrasava para chegar, aí ia chegar às 6h20, aí abria a academia, para a gente começar a conseguir treinar ali já era umas 6h30. E aí se às vezes tinha um compromisso 7h30, não dava tempo de fazer um treino, às vezes, do jeito que eu gostaria de fazer naquela época, né? Eu gostava de treinar uma hora e meia. Então essas coisas me motivaram a querer começar a treinar em casa. E aí depois, com o passar dos anos, outros fatores foram fortalecendo essa aptidão aí, ou esse desejo de continuar treinando em casa. Depois de algum tempo, eu fui estudar para o concurso do bombeiro e aí eu estava estudando bastante para conseguir passar ali, naquele período ali que eu descobri já estava meio que pouco tempo para conseguir estudar, então tinham poucos meses, então eu tive que focar bastante. E aí treinando em casa também. E aí depois que eu entrei para o bombeiro, o curso de formação em si é um curso muito pesado, muito puxado. Então, por várias vezes eu tinha que acordar 3 ou 4 horas da manhã para conseguir treinar antes da chamada,
que a chamada às vezes era 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. E aí para eu conseguir treinar antes da chamada, eu tinha que acordar 3, 4 horas da manhã. E aí eu já estava acostumado a treinar em casa, então eu continuei treinando em casa. E, e aí eu ficava o dia inteiro no curso, né? Curso operacional, então ficava até 6, 7, 8, 9, 10, meia-noite. Às vezes a gente tirava o serviço de madrugada, tinha escala de madrugada, então às vezes virava à noite e tinha curso normal no outro dia, o dia inteiro, curso é pau quebrando mesmo. Então, nesse contexto aí também, durante o meu curso de formação, que foi de aí, ó, 2017, 18, 19, eu também treinei em casa. Logo na hora que eu estava formando, fui para aspirantado e estourou pandemia. Pandemia foi o boom de treinamento em casa, mas eu já treinava em casa há muito tempo. E aí, então teve a pandemia, então treinando em casa eu já estava, treinando em casa eu permaneci. E aí depois, logo em seguida, né, ainda na pandemia, nasceu meu primeiro filho. Na pandemia nasceu meu primeiro filho. E aí, hoje a minha esposa está grávida do quarto filho. Então você pode ver que foi praticamente um filho atrás do outro. E filho, pequeno ainda por cima, a rotina fica muito diferente, muito complexa, muito conturbada. Fez mais sentido ainda treinar em casa, porque eu tinha que treinar nas oportunidades de tempo que eu tinha. Então acabou que com isso tudo, começou por uma pequena necessidade, mas ao longo da vida outras coisas foram me levando para o treinamento caseiro, e ao longo do treinamento caseiro eu fui me aperfeiçoando no treino caseiro, eu fui me adaptando, eu fui vendo outros benefícios que tinha, como por exemplo, os outros benefícios que eu vejo. Eu treino com a música que eu quero, se eu quiser treinar sem música eu treino, eu treino qualquer horário do dia, então muitas das vezes eu tenho que acordar de madrugada para treinar, e eu treino de madrugada mesmo. Eu treino com a roupa que eu quero, eu treino descalço. Na época que eu treinava na academia era proibido. Hoje parece que algumas academias já podem, mas na época que eu treinava na academia era proibido treinar descalço. Hoje eu treino descalço com qualquer roupa, com a música que eu quero, do jeito que eu quero. Não preciso ficar revezando com ninguém. Que mais? Eu treino e meus filhos às vezes acompanham o meu treino, então eu vou dando um exemplo para eles de estimular, fazer uma atividade física. Não fecha a academia, né? A academia não fecha. Qualquer feriado, etc., que eu tiver em casa, ela está disponível. Além disso, ao longo desse tempo, eu também fui desenvolvendo minhas habilidades em calistenia hipertrófica. Então eu tenho aqui alguns pesos, né? Eu tenho 4 pesos, um de 16, um de 24, um de 32 e um de 40. Então, duas coisas. Uma é que eu uso esses pesos e aprendi a potencializar esses pesos, mesmo quando eu vou fazer exercícios que eu precisaria de mais carga, então eu consigo dificultar às vezes o exercício para eu continuar pegando uma carga menor, que é a que eu tenho disponível, bem como também aprendi a trabalhar mais a calistenia, que é impressionante, né? Só depois que eu fui me aprimorando nela, fui vendo que é possível trabalhar o corpo inteiro, praticamente só com calistenia, e mesmo assim você dá um excelente estímulo hipertrófico para o seu corpo. E a calistenia além de tudo, ela te deixa portátil, porque mesmo que eu viaje e não carregue meus pesos, porque eu não vou ficar carregando meus pesos para onde que eu vou, eu carrego meu corpo, e carregando meu corpo eu tenho a possibilidade de treinar em qualquer hora, em qualquer lugar, com o que tiver à disposição. Então isso foi uma coisa também que foi desenvolvendo. É lógico, né? Se eu tiver numa academia, é mais simples de treinar, porque o ambiente está moldado para o treinamento, as máquinas estão ali disponíveis para o treinamento. Mas em casa eu fui desenvolvendo também mais criatividade, ficar pensando como que eu poderia simular um exercício, ou como que eu poderia melhorar a execução de um exercício, que móveis que eu poderia usar, o que eu poderia comprar para poder às vezes facilitar. E aí eu fui fazendo o que eu chamo de gambiarras aí, né? Quem vê meus shorts, meus reels, vê aí que direto tem uma gambiarra que eu utilizo aí no meu treinamento, e tem algumas gambiarras que eu já utilizo há décadas e continuam funcionando. Por quê? Porque no final das contas, o seu corpo não sabe se ele está treinando em casa ou na academia. O que ele sabe é da qualidade do estímulo que ele está recebendo. Então, se você está conseguindo dar um bom estímulo em casa, você vai ter o mesmo resultado que você teria na academia. Inclusive, se você conseguir em casa dar um estímulo melhor do que você daria na academia, você vai ter mais resultado em casa do que na academia. Então, o lugar em si não importa. O que importa no final das contas é o estímulo que você está conseguindo dar. E aí, como é um assunto que eu gosto muito, eu sempre fui estudando bastante. Então, sempre fui estudando a melhor maneira ali de conseguir estimular o músculo com
as ferramentas que eu tenho disponíveis. E é aquela coisa que às vezes eu já disse aqui algumas vezes. Uma coisa é você ter um problema e não ter uma forma de resolver esse problema. Outra coisa é você ter um problema e ter uma ferramenta para resolver esse problema. Outra coisa é você ter um problema e ter várias ferramentas. Você pode escolher. Então, o que eu sinto hoje é que eu tenho várias ferramentas para conseguir resolver este problema de fazer atividade física. Eu poderia fazer atividade física na academia, é uma forma de resolver, mas eu posso fazer em casa. Eu posso fazer com calistenia, eu posso fazer com alguns pesos que eu tenho aqui. Então, hoje eu tenho várias ferramentas para poder resolver essa questão. E eu tendo mais ferramentas, isso aumenta a minha chance de conseguir ser ativo. Porque eu vou ter menos desculpa, digamos assim, né? Ah, a academia está fechada, treino em casa. Ah, eu não tenho peso, que eu estou viajando, faz calistenia. Então eu tenho mais ferramentas para conseguir me tornar ativo e isso ajuda na minha adesão, na minha consistência, no meu hábito e talvez até nos meus resultados, porque independente de onde eu estou, eu continuo treinando. Então mesmo que a pessoa goste muito de academia, eu acho que é interessante ela aprender alguns princípios de calistenia, por exemplo, porque mesmo que ela não esteja ali, esteja viajando, ou a sua academia esteja fechada, com princípios de calistenia e princípios de treinamento de força e de hipertrofia que você consegue transportar para a calistenia, se for do seu desejo, você consegue continuar treinando, mesmo frente a essas adversidades. E quais são esses princípios básicos? Principalmente, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro seria a intensidade do exercício. Intensidade no treinamento de força e musculação é carga. Na academia, é a capacidade que você tem de levantar uma carga máxima. Então vamos supor, no supino, qual que é o máximo de peso que eu consigo levantar? Para uma repetição. Ah, eu consigo levantar 100 quilos. Se eu colocar 101, a barra já não levanta. Então a sua capacidade máxima é de 100 quilos. Então vai falar assim, você vai fazer um treinamento, vamos supor, 70% de um RM. Significa o quê? Que vamos colocar 70 quilos. E aí, em tese, os treinamentos de hipertrofia de força, eles têm como parâmetro esse percentual de RM. Só que, hoje em dia, a gente já tem tabelas que fazem uma correlação. Por exemplo, se eu estou trabalhando com 70% da minha carga máxima, eu provavelmente vou conseguir fazer 12 repetições até a falha. Então isso nos leva a um outro teste, que ter esse teste aqui de repetição máxima, qual que é a carga para uma repetição máxima, mas aí paralelamente eu tenho um outro teste, que seria o teste das repetições máximas. Qual é o número de repetições máximas que eu consigo fazer naquele exercício. E aí com isso a gente consegue então estimar qual a carga que a gente está utilizando. Então, por exemplo, eu posso vir lá, fazer o máximo de repetição numa barra fixa e ver qual que seria mais ou menos a intensidade em percentual de RM que eu estou utilizando naquele exercício. E aí, se tiver fácil demais, eu uso estratégias para dificultar. Se tiver difícil demais, eu utilizo estratégias para facilitar. E aí você faz isso com demais exercícios. Fazer flexão. Você faz a flexão, você faz um teste. Você vê, tá fácil demais? Existem estratégias para dificultar. Existem várias estratégias. Inclusive, você tem vídeo aqui no meu canal falando dessas estratégias. Vou adentrar nisso aqui específico. Mas, enfim, tá fácil? Você consegue dificultar o exercício. Tá difícil? Você consegue facilitar o exercício. Porque no final das contas, a carga tem que ser uma carga desafiadora. Nem fácil demais, nem difícil demais. Além disso, a gente tem que ter uma noção de volume de treino. Por quê? Quanto mais os estudos mostram que volumes equalizados, resultados iguais. E quanto maior o volume, maior o resultado. Desde que esse volume que você esteja fazendo esteja dentro da sua capacidade de recuperação. Você consiga se recuperar desse volume. Então, a gente tem que ter uma noção de qual volume de treino a gente suporta fazer e suporta recuperar. E aí a gente vai, então, conseguir planejar os nossos treinos a partir disso. E isso aí está intrinsecamente relacionado justamente com o descanso. Tanto o descanso no treino, você manejar ali a sua fadiga no treino, quanto entre treinos. Por quê? Você tem que dar um estímulo que você consegue se recuperar dele. Porque a partir do momento que você se recupera desse estímulo, tem a supercompensação e aí você consegue evoluir. Porque o intuito de todo treino é ficar melhor. Ou mais forte, ou mais resistente, ou maior. Né? Todo mundo treina para ficar melhor. Ninguém treina para ficar igual ou treina para ficar pior.
Se for ficar igual, ficar pior, então melhor não treinar. A gente tem que treinar para tentar evoluir. E aí, em alguma coisa que seja. Então, a gente tem que conseguir se recuperar do estímulo que a gente está dando para a gente ter essa super compensação e assim a gente conseguir evoluir. E aí, quando a gente fala em evolução, o que a gente lembra? Que a gente tem que ter um diário de treino. A gente tem que estar anotando as coisas que a gente está fazendo. Porque se você não tem anotações, se você não sabe o que você está fazendo aí ao longo das semanas, como é que você vai saber se você está evoluindo ou não? Fica um trem meio que no escuro. Agora não, você está sempre anotando ali o que você está fazendo. Você está sempre anotando. Mesmo que seja um treino coringa, mesmo que seja assim, um treino ali para poder simplesmente quebrar um galho, porque essa academia está fechada. Mas se você tem anotado isso ali, quando você está fazendo na academia, quando você fez naquele dia, se você tem esses tipos de anotações, primeiro, você já vai saber mais ou menos qual que é a carga ou qual que é a variação que você vai conseguir colocar naquele exercício naquele dia. Então você já não entra no escuro, você já entra tendo um norte. Segundo, ao longo da semana, se você observar nas suas anotações, você vai ver se você está evoluindo ou não. E aí, se você estiver evoluindo, beleza. O que você está fazendo, em alguma medida, está certo. Porque se você está melhorando, você poderia estar melhorando mais? Talvez. Mas se você está melhorando, em alguma medida, o que você está fazendo está certo. Agora, não estou melhorando em nada. Em nada. Opa, talvez a gente tenha que analisar. Será que você está treinando com a intensidade adequada? Será que você está treinando com o volume adequado? Será que você está treinando com volume de mais ou com volume de menos? Então a gente vai ter essa noção de evolução a partir do momento que a gente tem anotações a respeito disso. Então, basicamente seria saber a intensidade, ter um norte, né, de como definir intensidade. Tem vídeo no canal aqui falando sobre isso. Tem um norte falando sobre volume, também tem vídeo no canal, mais de um vídeo falando sobre intensidade, falando sobre volume. Ter noção de anotar o que você está fazendo. Tem vídeo no canal falando sobre diário de treino, como a importância, como fazer. E ter noção também, no final das contas, de princípios básicos de o que é um treinamento de, sei lá, quais exercícios estimulam quais musculaturas. Ter pelo menos essa lista. Ah, não, hoje eu quero treinar tais músculos. Beleza, quais exercícios que eu posso fazer que treinam esses músculos também? Ter essa noção é importante. Na academia, às vezes, é fácil. Em casa, é bom a gente conhecer, né? Tem uma lista. Ah, quero treinar perna. Quais exercícios que eu posso fazer em casa que treinam perna? Quais desses exercícios que vão dar ênfase em quadríceps? Quais vão dar ênfase em panturrilha, em isquiotibial, em glúteo? Quais exercícios vão treinar peito? Quais exercícios vão treinar ombro, tríceps, bíceps, costas? A gente tem que também ter uma noção disso. Quando a gente tem uma noção dessas coisas, a gente consegue, então, com certa eficiência, aplicar em um treinamento caseiro. Então, dito isso, se você tem interesse de aprender mais sobre treinamento caseiro, de se aperfeiçoar mais em treinamento caseiro, eu vou deixar aqui na descrição o link da nossa página do Protocolo Soviético, na qual a gente tem lá já algum material didático, né? Seja curso, seja livro, sobre o Protocolo Soviético, que é o protocolo que eu utilizo para treinamento de força ou hipertrofia, seja em casa ou seja na academia. E um desses links lá, nesse link lá, você vai ter lá um treinamento de hipertrofia caseiro. Não temos vagas abertas no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas você clicando lá, você pode fazer a sua pré-inscrição, que no momento que a gente for abrir o curso, ou quando for disponibilizado um outro produto que vai ser melhor que o curso, se você acompanha o canal aqui, você já deve ter noção do que é, você vai ser avisado e quem tiver nessa lista vai ter desconto especial para entrar nessa promoção, nesse produto. Vai ter um desconto especial, não custa nada, é só você preencher lá seu nome e e-mail. Se você tiver interesse, já clica lá aqui no link da descrição, do comentário fixado, faz a sua pré-matrícula ou pré-inscrição, não sei como é que exatamente que está lá, você já garante esse desconto especial quando for abrir essa nova turma ou quando for abrir esse novo produto, que vai ser muito melhor que o curso, no qual eu vou estar ali, ter todo esse embasamento dessas coisas que eu citei aqui para a pessoa que quer ou treinar em casa, porque ela não gosta de academia, ou para poder aprender mais. Às vezes ela está treinando em academia, mas quer ter a possibilidade de treinar em casa, ter mais uma ferramenta. E aí ela também vai ter essa possibilidade, vai poder aprender mais sobre isso. Se você curtiu esse vídeo, dá o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, isso ajuda demais a gente. Que Deus abençoe todos vocês, estamos juntos e um forte abraço.